Primeira análise pocket de 2025 é de um jogo sem gols, é de um 0-0 com a carinha daquela estreia, daquele ritmo de quem acabou de acordar, daquele ritmo devagar. O Fluminense empatou por 0-0 com a equipe do Sampaio Corrêa. Não foi um jogo legal de se assistir, não foi um jogo que empolgou o torcedor do Fluminense, mas foi uma estreia, um jogo com cara de estreia e até com resultado, né? O resultado não foi de todo ruim, né, no caso do Fluminense, porque a gente está falando de um time que não perdeu, né? E outros dois times grandes perderam nessa estreia, tanto o Botafogo quanto o Flamengo. E não que importe muito dentro do Carioca, mas dois times perderam para times que estavam jogando fora de casa, né? Tanto o Flamengo quanto o Botafogo, na teoria, eram mandantes. Mas o fato é que o Fluminense sai desse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa com um 0-0, olhando algumas situações. E a gente passa a olhar cada uma delas aqui nesse vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Não estava neste jogo especificamente, mas assisti a partida. E, enfim, o Fluminense teve alguns desfalques, né? Se é que dá para chamar assim. O Vitor Hugo sentiu um problema muscular, enfim, pode ser que fique fora de mais jogos. Por isso, o Thiago Henrique acabou virando titular, jogando ao lado do Wallace Davi. E na zaga, a escolha foi pelo Davi Schwindt no lugar do Ignacio, que junto com o Lelê não poderiam atuar nessa estreia, acharam melhor preservar por conta do gramado de Moça Bonita ser mais pesado, ser um tipo de grama que não favorece quem está voltando a jogar após cirurgia no joelho. Entrou o Davi Schwindt na zaga e no ataque entrou o João Neto, né? E aí a gente fala do jogo, cara, porque assim, não tem como a gente ignorar o fato de que o Sampaio Corrêa é um time que não jogou Série D, não jogou nada, e ele montou o seu elenco, começou a treinar e ele vai chegar completamente mais inteiro fisicamente do que qualquer Fluminense que pudesse ser escalado nessa primeira rodada. Volta de jogo assim, querendo ou não, vai ter um trabalho físico, vai ter um cansaço físico, vai ter o jogador, ele demora para correr mais e ele cansa mais rápido. Mesmo sendo moleque, e ainda mais porque eu sempre falei aqui, os jogadores que têm o melhor desempenho físico são os jogadores que têm 23, 24 anos, porque o jogador que tem... Enquanto tocou o barulhinho do WhatsApp aí 2 vezes, eu peço perdão, tá? Enquanto o jogador que... Tive que dar o pause aqui para poder desativar a situação do WhatsApp. Enfim, os outros grandes se prejudicaram e, claro, fisicamente os jogadores de 19, 18 anos vão correr errado. Por mais que eles estejam, né, fisicamente mais inteiros, sejam mais jovens, né, aquela história de toda pessoa que já jogou uma pelada com coroa, que fala, na sua idade eu corria muito, eu fazia muito, não sei o que, um abraço para Aquiles. Coroa, amigo meu, que fala muito isso jogando bola. A gente sabe que 17, 16 anos é totalmente outro ritmo em relação ao profissional. E os jogadores que sobem da base vão sentir. E assim como os jogadores que são, né, já profissionais estão um tempo sem jogar, falta ritmo, como é até o caso do Manuel. Por isso que o Fluminense, nos primeiros 20, 25 minutos de jogo, ele até criou uma superioridade pelo lado esquerdo, onde o Paulo Baia estava atuando, que é um jogador que fez a pré-temporada curta. Todos esses jogadores do Fluminense fizeram 10 dias só de pré-temporada. O Paulo Baia ainda fez 9, né, porque teve problema lá no voo dele. Mas é um jogador já profissional, é um jogador já testado, é um jogador mais físico e tal. E a jogada, ele faz uma boa jogada no início do jogo, mas o Fluminense insiste com umas jogadas nele, trazendo pra dentro. Só que aí duas coisas estavam pesando. Não só no Paulo Baia, mas também no Riquelme Felipe, no Isaac, até de certa maneira um pouco no João Neto, no Wallace Davi, ele na criação também. Tava pesando a pressão em cima desse jogo. Eram duas coisas. Primeiro, porque Paulo Baia e João Neto sabem da responsabilidade que eles têm dentro desse jogo. O Paulo Baia sabe que quando ele chegou, ele chega sob desconfiança. Ele chega com bote pagos, sabe-se lá de quem, mas bots criados para defender a gestão do Fluminense, tendo que ir para Twitter e ficar defendendo ele lá automaticamente. Enfim, robôs indo lá defender. Ele sabe que havia uma crítica. E inclusive conversei com a pessoa do staff dele que sabe disso, sabe que ele tá recebendo a oportunidade da vida e tal.
Então tem esse sentido. Da mesma forma, na mesma operação, que se tem também um olhar sobre o João Neto, sabendo que a idade está passando, de que ele está tendo cada vez menos chances, vai ter cada vez menos chances. E, claro, do Isaac, do Riquelme, do Wallace Davi, um olhar de que, meu amigo, é a chance da minha vida, eu sou um moleque, tô tendo a chance no profissional, eu destruo na base, agora é hora de mostrar que eu não sou fogo de palha na base. Então, tanto o lado do nervosismo no sentido de quem já sabe que está sendo muito pressionado, tanto do lado de quem está chegando agora e quer se provar muito. Esse nervosismo vai fazer diferença. E a criação das jogadas no primeiro tempo, principalmente, pecava muito nisso. Em alguns momentos o Riquelme dava um passo para trás porque não queria ir para cima, ou então quando tentava ir para cima, perdia um pouco do time. O Isaac acho que até passou mais isso. E o outro motivo é a falta de entrosamento. Isso é nítido. Isaac e Riquelme jogam juntos, mas jogam juntos num outro circuito, contra outro tipo de defensor, com outro tipo de time em volta dele. Então a falta de entrosamento teve um lance muito claro disso. O João Neto sai da área, o Paulo Baia dá no Riquelme Felipe, o Riquelme Felipe passa para receber na frente e o Paulo Baia dá no pivô. E o Riquelme não ia fazer o pivô. Coisas de conhecimento que talvez eles venham a ter na terceira, quarta rodada. Faltava entrosamento. E o Sampaio Corrêa é um nível de time pequeno do Rio de Janeiro mesmo, que vai jogar para competir, para não ser rebaixado e para poder tentar buscar uma vaguinha na Taça Rio. Sabe-se lá, se derem algum mole, ele busca uma vaga na classificação na semifinal, mas eu acho um pouco provável pelo que eu vi. É um time brigador, é um time que sabe que tinha mais físico e teve momentos de se impor fisicamente, criou chances, defesaça do Vitoreudes, por sinal. Vale pontuar aqui, Vitoreudes mais uma partida. Pro goleiro, eu acho que vale menos a ressalva de que é campeonato carioca, porque defesa é defesa, né? E o Vitoreudes, de fato, ele vem mostrando que o que ele fez antes do Fluminense deve ser pouco avaliado, porque o que ele vem fazendo no Fluminense é para ser destacado sim, é para ser, quem sabe durante a temporada ele se prove um goleiro para poder substituir o Fábio. Pode acontecer. Foi bem nesse jogo. A defesa do Fluminense sofrendo, porque tinha um moleque que nunca tinha jogado no profissional, e um cara, capitão, mas que tá voltando a ter um ritmo de jogo num gramado muito pesado, ia sentir na estreia da temporada, então tinha essa dificuldade. O Rafael Monteiro não é um grande marcador, e o Felipe Andrade volta a fazer um início de Carioca, né, o primeiro jogo de Carioca bom. E eu quero ver mais dele, de novo, eu acho que o Felipe Andrade merece essa segunda chance, seja na lateral, seja na zaga, mas acho que principalmente na lateral direita é onde ele tem um caminho ali, pode ser que funcione pra ele nesse início de ano. E aí depois ele se mostrar no Brasileirão. Porque o Carioca do ano passado mostrou que o Felipe Andrade joga o Carioca. E talvez o que esteja acontecendo seja um olhar nosso sobre o Felipe Andrade, que olha só, ele tem qualidade suficiente para poder jogar e ir melhor do que os pequenos do Rio de Janeiro. Mas não tem qualidade suficiente para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Quando ele joga lá, ele não joga tão bem. E beleza, e ele vai ser avaliado, vai ser vendido de repente por R$1 milhão para um time da Arábia, vai ser emprestado para poder jogar uma Série B e vai render na Série B. Talvez seja esse o nível dele mesmo. Porque é o segundo ano consecutivo que ele faz uma boa estreia de Campeonato Carioca. Ano passado na volância, esse ano no lateral direito. O jogo ficou mais característico para o Sampaio Corrêa, ele prefere, né, a reta final do primeiro tempo fica mais a feição deles, porque eles têm um time mais físico. E aí eles começam a criar essas chances que eu já citei aqui. Volta para o segundo tempo, o Fluminense, eu vou até abrir aqui a Flash Score, que vai me ajudar a fazer essa análise do segundo tempo por um motivo, que são as substituições. O Fluminense volta para o jogo, tá aí a tabela do Campeonato Carioca, né? O Madureira tá na liderança por conta do 2-0 em cima do Volta Redonda. Que coisa, hein, Volta Redonda? Que coisa, hein? Mas enfim, o time sobe pra Série B e tá na lanterna. Mas deixa eu voltar aqui nos jogos do Fluminense, ó, resultados. Sinal, baixa o aplicativo Flashcore, tá? O aplicativo vai estar aqui na descrição, o link. Aplicativo interessante, eu estou usando a versão do computador aqui, mas tem a versão do celular, você tem todos os dados, as estatísticas do jogo. Aqui, a Volta Redonda ficou com a menos, eu não sabia disso. Mas ó, olha só, vou abrir aqui os dados de Fluminense e Sampaio Corrêa pra gente dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, deixa eu minimizar isso aqui agora, assim, ó. Por exemplo, para eu ver as mexidas. A primeira mexida do Fluminense vai acontecer só aos 72 minutos. Na saída aqui do Wallace Davi, né, que tá o nome completo, os moleques, né, normalmente não tem ali o cadastro todo, para a entrada do Gustavo Sintra. E lá depois, aos 82, ele vai mexer no Isaac para botar o Luan Brito, abre um pouquinho mais o João Neto.
e depois o esquerdinho no lugar do Riquelme Felipe. Tipo assim, foram poucas mexidas da equipe do Marcão, né? Da galera do Marcão. Não foram muitas mexidas, não foram. Então, esse tipo de situação aqui mostra que o Marcão queria dar tempo para esses moleques não errarem tanto. E quando volta pro segundo tempo, na verdade, a gente vai olhar aqui, ó, nas estatísticas, cadê, ó, do segundo tempo. Quando volta pro segundo tempo, o jogo é igual. Mas é igual por quê? Porque no início o Fluminense tem o domínio da partida. O Fluminense volta com o Riquelme e Felipe criando muito, participando muito do jogo e acertando muito o que ele tentava e não acertava tanto no primeiro tempo. E isso começa a render chance. Tem chance do João Neto botando bola na trave, tem chance do Isaac cara a cara com o goleiro perdendo, tem cabeçada do Paulo Baia, defesa também do goleiro Zé Carlos. O Fluminense cria as suas chances até a parada técnica. O que acontece depois da parada técnica? 70 minutos de jogo, a gente volta lá para aquele início. Quem já é profissional tá cansado porque é a estreia do ano. Quem não era profissional e tá subindo agora tá cansado porque ritmo de base é outra coisa. Então, obviamente, isso segura, isso cria uma dificuldade pro Fluminense continuar rendendo. Sampaio Corrêa cresce, e aí você olha as estatísticas, isso já mostra um pouco, né, que as estatísticas do segundo tempo terminam meio que equilibradas, né, com os dois times chutando a gol, enfim, os dois times tendo chances de fazer o gol, enquanto no primeiro tempo o Fluminense era um pouco mais efetivo do que a equipe do Sampaio Corrêa. A reta final, os últimos 5, 6 minutos, você vai ter pelo menos 2, 3 chances perigosas do Sampaio Corrêa. Por quê? Porque fisicamente é um time mais inteiro, que sabia que naquele momento podia tentar criar uma chance. E aí é onde eu não entendo porque que o Marcão de repente não usou mais a galera do banco. Eu entendo que ele queria dar mais rodagem, dar mais minutos para quem ele escolheu como titular, né? Você também não pode ficar tirando muito cedo. Mas os caras cansaram. Ficar mantendo os caras em campo cansados, não sei qual é a utilidade real em cima disso. O fato é que o empate por 0-0 é o menor dos nossos problemas. Foi bom não perder, foi bom não dar 3 pontos pro Sampaio Corrêa. Quarta-feira tem um jogo duro contra o Volta Redonda, que já perdeu na estreia, vai vir sério para esse jogo. E ficar de olho também nas outras partidas, tá? Por isso eu até recomendo de você baixar o Flash Score. Por quê? Ficar de olho na quarta-feira em Madureira e Boa Vista. Madureira, Boa Vista e Maricá. O Maricá não sei se tem força não. Mas assim, se o Boa Vista ganhar o Maricá e o Madureira conseguir uma vitória sobre os moleques do Flamengo, a gente começa a olhar para a tabela de uma outra maneira. A gente começa a olhar para essa tabela aqui com Madureira e Boa Vista já tendo 6 pontos e principalmente Madureira já tendo pegado um dos grandes. Então isso começa, e principalmente se Maricá e Madureira ganharem, com o Maricá já tendo pegado um dos grandes e Madureira também, começa a ficar chato, principalmente se a gente não ganhar. Por quê? Porque são só 11 rodadas. E daqui a pouco começam os clássicos. Então pode acabar acontecendo de um pequeno se classificar, como vem acontecendo nos últimos anos com Volta Redonda e Nova Iguaçu. Beleza? Mas, enfim, para uma estreia é isso, uma pena não ter saído o gol, mas não dá pra gente fazer muitas análises precisas, né? Afinal de contas foram só 90 minutos e de um ritmo muito baixo, né? De um nível muito baixo. Enfim, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, dá a sua avaliação aqui do que você achou desses moleques e das escalações e mexidas do Marcão. Quarta-feira, aí sim a gente se vê lá no Raulino de Oliveira. Tamo junto, até a próxima, valeu.